Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Foi umas coisas que eu também errei muito, porque eu jamais deveria ter feito uma parceria para levar meus jogadores também pro misto, porque chegou lá o misto ia entrar com toda a estrutura e a gente ia entrar com alguns jogadores, alimentação, chegou lá, não tinha casa, era uma casa que eu vou falar para você, era como chama? Era uma casa abandonada, nós tivemos que mandar limpar a casa, pintar alguns quartos, colocar chuveiro, colocar torneira, colocar cama, colocar colchão, geladeira, televisão, não tinha nada na casa. Material, a gente teve que usar o material do set com o material de cima do misto, até fazer a camisa para os jogos. Madrugadão, que era o estádio, não estava em condições só tinha condições de treinar no campo, o resto não tinha condições. Então tudo que prometeram, isso aí foi um erro que eu fiz, jamais, eu fui querer fazer uma coisa de camaradagem com o presidente da federação, que daí depois o presidente também, ele não teve, como controlar as coisas, porque já não era mais o pessoal que a gente tinha feito acordo, foi daí quem assumiu lá foi o Gerson, e a partir do momento que o Gerson assumiu o misto, ele não fez nada do que o Cesário tinha feito o acordo, ele não escutava mais o Gerson, o Miro estava no estado cuidando da saúde dele, também não podia ir, mas o Gerson ele fez tudo ao contrário do que foi falado. Então, jamais eu errei, não deveria ter ido, até porque eu tive que tirar dinheiro do set para colocar lá, uma coisa que eu não faria nunca mais na minha vida. E coisa também de camaradagem no futebol em geral, não é no Mato Grosso, em geral, isso aí não existe, sabe? Você tem que respeitar os seus adversários, mas você não pode dividir uma coisa que você tem para fazer um clube forte para ter dois, ainda mais disputando a mesma divisão. Exatamente. Inclusive, na época, eu dizia como seria caso o Misto e 7 de Setembro se encontrassem, né? Nós vimos agora a situação da Salernitana na Itália, em que a federação deu um prazo para haver a troca do dono, porque o dono da Salernitana é o dono da Lazio. Então, haveria, obviamente, um conflito de interesse. Caso isso ocorresse, acabou que o Misto acabou sendo rebaixado, o 7 foi campeão naquele ano. Tony, um abraço aqui pro Fagner, ex-jogador do Comercial e do 7 de Setembro, que mandou a sua pergunta. Já vou repassar ao Tony. Sérgio Pavão, ligado também. Kaline Caetano, um beijo pra Kaline. Foi fisioterapeuta do 7 de Setembro, tem uma relação com o Tony, já. Vou tocar no assunto também da Kaline nos tempos de 7 de Setembro. Galera tá chegando, obrigado pelo carinho da audiência. Tony, o João Francisco Marçal afirmou para mim por várias vezes que há uma pendência sua com ele dessa passagem do misto. Eu não sou cobrador de ninguém, tá? Quero deixar bem claro aqui. Manda a pergunta, eu mando pro ar. Eu não sou Ministério do Trabalho. Mas o João Francisco Marçal falou, eu não estou cobrando, estou perguntando. Se o Marçal acha que tem para receber, e se tiver mesmo, tem que ir na justiça. Isso aí é muito tranquilo. Mas há essa pendência com esse treinador do misto, ô Tony? O João Francisco Marçal, já conheço ele desde 1997, na época do Nacional Atlético Clube. Na época que eu tentei me aventurar como jogador de futebol, estava no Bragantino, saí do Bragantino e fui pro Nacional e quase virei um atleta do atletismo, porque ele só me colocava para correr em volta do campo. E o Francisco Marçal, primeiro que não foi eu que contratei ele, porque meu treinador era o Ney César. Quem mandou o Ney César embora foi o Gerson, e quem contratou o Francisco Marçal foi o Gerson. E, inclusive, eles trouxeram outros jogadores que foi sem conversar comigo. Então, quem tem que pagar é o misto e quem é o responsável é o presidente que contratou ele. Só para deixar claro, então, quando você foi pro misto, você foi com a promessa de levar jogadores que você não iria utilizar no 7 de Setembro, se é isso que eu entendi. Se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas a responsabilidade estrutural e salarial era toda do misto, é isso? Na verdade, assim, os jogadores do Itaporã, que eu tinha desativado o Itaporã e não queria deixar os jogadores desempregados. Vi uma oportunidade de colocar os jogadores em algum lugar para não deixar desempregado, como o Ney César e a comissão técnica. E coloquei eles no misto. A folha salarial desses jogadores que eu levei
era minha responsabilidade e da comissão técnica que eu levei, como alimentação e moradia. Isso era da minha responsabilidade. Agora, jogador, comissão técnica, o que eles fizessem acima, ainda mais sem me consultar, nunca seria da minha responsabilidade. Tudo bem. E eu pergunto se é o menor problema, porque toda vez que há uma parceria, todo mundo deveria vir a público e tornar isso público para que ninguém cobre ninguém de maneira errada, né? Mas infelizmente muitas coisas não são feitas claras. Principalmente lá em Três Lagoas, né? Visto que já tem 18 times em Três Lagoas e a coisa não vai para frente. Então tá aqui o Tony, obviamente, quem em Três Lagoas se sentiu ofendido, quiser falar, o espaço, como de praxe aqui, vai ser aberto democraticamente. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.